Ô Mauro César Pereira, vamos falar do Flamengo, porque o Flamengo venceu o Goiás por 2-0, poderia ter sido 4, pelo menos 5, porque teve chance clara do Arrascaeta, teve chance clara do Everton Ribeiro, e o Flamengo, mais uma vez, aí eu quero falar o seguinte, sem falar por resultado, tá? O Flamengo, muita gente questiona, o Flamengo só ganhou de time pequeno, por enquanto, com o Sampaoli, porque as vitórias foram no Blense, Maringá e Goiás, realmente. E aí perdeu pro Inter, pro Botafogo e perdeu pro Atlético Paranaense. Agora, eu vejo um Flamengo que joga melhor, Mauro. Mesmo quando perdeu, o Flamengo jogou melhor que o Botafogo. Só que perdeu várias chances de gol. O Flamengo jogou de igual para igual, até melhor que o Inter no Beira-Rio. Antes do gol do Inter de virada, o Flamengo jogou uma bola na trave e perdeu chances naquele jogo também. Contra o Atlético Paranaense, o jogo estava muito positivo para o Flamengo, até o Santos levar aquela falha ridícula. Então, para te passar pontos que eu vi de mais positivos nesse Flamengo. Primeiro, dessa vez o Flamengo teve goleiro. Porque quando a bola foi ao gol, o Matheus Cunha mostrou segurança. E eu acho que o Santos estava entregando muito. Acho um bom goleiro, mas a fase dele no Flamengo eu achava péssima. E acho que o Matheus Cunha pode ganhar confiança e até barrar o Santos e o Rossi. Se ele ganhar confiança, se ele jogar bem como ele jogou nos 2 jogos que ele teve chance recentemente, por que não? O Júlio César surgiu assim, entrando no lugar do Klemer, foi ficando, foi se destacando e continuou. Agora, Vitor Hugo, achei que jogou um bolão o moleque. E se o João Gomes se firmou, por que um garoto não pode se firmar de novo? E o Pulgar. O Pulgar que eu já critiquei tanto, tenho que falar aqui, falava, o que vai botar o Pulgar? Cresceu com o Sampaoli de uma forma impressionante e tá jogando muito bem. Na minha opinião, foram os principais pontos. E um Flamengo que, de novo, Mauro, tem posse de bola e que, de novo, ataca. É um Flamengo que tá ganhando e continua jogando, continua propondo o jogo, só que dessa vez ganhou, mas continua perdendo muito gol, né, Mauro? Eu não achei isso tudo, não. Tá bom, mas eu sou mais emoção. Eu gosto de ver... Mas eu gosto de ver o Flamengo jogando com chances de gol. Porque era o Goiás, mas eu achei que teve chances de gol. Eu achei que concedeu muitas oportunidades de finalização para o Goiás, isso foi um ponto negativo. Criou e perdeu gols demais de novo, então esse problema não foi solucionado. Tem um aspecto também da contusão do Pedro. Primeiro o Gerson se machucou no aquecimento, agora o Pedro se machucou batendo pênalti. O que é isso? São 21. Né? 21 casos de departamento médico do Flamengo já na temporada. É estranho, né? E um se sente lesão no aquecimento, outro bate pênalti, se machuca, lesão ali, acho que muscular, né? Então, era muscular, né? E é muscular. Então, acho que teve esses aspectos aí. Agora, de fato, acho que o ponto mais positivo foram 3 jogadores que, para mim, 4, vai. O goleiro, quando exigido, foi bem, e ele tem mais desenvoltura para jogar com os pés, isso, para o técnico como o São Paulo, é muito relevante. O Matheus Cunha, né? O Cebolinha está na fase muito boa, ele fez, o entrosamento dele lado esquerdo ali com o Ayrton Lucas está cada vez melhor, ele fez a jogada que gerou o pênalti, ele deu passe para o segundo gol, ele colocou a bola na cabeça do Vidal e quase foi outro gol, fez várias jogadas e perdeu também a oportunidade, mas teve um jogo bom, participativo, bem, está crescendo ele. Aí você vai lembrar que quantas vezes eu falei aqui, o Cebolinha precisa de uma sequência de jogos. Nenhum jogador chega não sei de onde, joga 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e tem que resolver. E já não vinha jogando no Benfica também. O cara tem que ter sequência para poder entender como as coisas funcionam e tal. Ainda mais trocando de técnico, né? Quantos técnicos o Cebolinha teve desde que chegou no Flamengo? Ele chegou, era o Dorival? Era o Dorival, já tinha saído do Paulo Sousa. Então o Dorival, o Vitor Pereira, o São Paulo é o 3º técnico dele. Ele está no Flamengo tem 1 ano. Ele já tem 3º técnico. É loucura isso, é maluquice. Então, e os 2 volantes, de fato. O Pulgar é a mesma coisa do Cebolinha. O jogador chegou lá da Itália, se machucou mais de uma vez, teve poucas participações, não tinha ritmo de jogo nenhum, claramente. Não serve. É que nem o Varela agora. O Varela é horrível. Mas por que é horrível? Não, o torcedor é horrível. Você nem conhece o jogador, o cara jogou pouquíssimas vezes. Ele não é um lateral de muito apoio, é um lateral mais defensor. Mas é bom ter um cara desse no elenco. Esse cara pode ser útil. O que falta ao Flamengo é um lateral direito que possa fazer um trabalho ofensivo com mais eficiência, que não seja um menino tão verde que nem o Wesley, que está até se expondo muito. Ele é até corajoso, que ele vai e tenta jogadas, mas ele é muito estabanado defensivamente. É um lançamento precoce e forçado por conta das contusões do Mateuzinho e do Varela. Mas o Varela é a mesma coisa. Vai ter que ter uma oportunidade, ter uma sequência. O Pulgar agora está conseguindo jogar seguidas vezes. Então consegue jogar bem, estava aplaudido ontem. Uma partida muito boa. E o Vitor Hugo, que é curioso, que ele é muito versátil, ele já foi jogador de lado mais à frente, joga de meia, e ele ali funcionando como um dos volantes, ele tem diferença importante em relação ao João Gomes. O João Gomes é mais velocidade, perseguição, interceptação e tal.
desarme, mas não tem a mesma qualidade para sair para o jogo. Ele tem muito mais qualidade para sair para o jogo. Ele ontem fez desarme, foram 4 desarmes, acho que 2 interceptações. Então, defensivamente trabalhou bem, participou bem da criação das jogadas. Então, e é um jogador que assim, já tem alguma experiência no time de cima, né? Mas estava machucado também. Agora, há pouco tempo que ele voltou, o técnico só agora está tendo um contato direto com ele e parece estar muito empolgado. Falou muito bem dele, inclusive, na entrevista depois do jogo. Acho que os pontos positivos foram esses aí. O Bruno Henrique também, que pela lesão do Pedro, acho que foi corajoso também o São Paulo, né? Colocando o Bruno Henrique para jogar, jogou praticamente a partida inteira. Eu acho que foi corajoso porque o jogador foi muito tempo parado, mas está muito claro que o São Paulo quer dar tempo de campo para o Bruno Henrique para que ele possa entrar em forma logo. Ele conta muito com o Bruno Henrique, está bem claro. E ele falou isso até no outro jogo, quando ele foi lançado. Foi contra quem? Foi contra o Atlético? Eu não me lembro agora. Teve um jogo que ele colocou o Bruno Henrique, e o pessoal, por que colocou nesse jogo? Jogo difícil e tal. E ele falou, não, ele tem que jogar. Esse cara tem que jogar. Ele precisa dele em forma o quanto antes. Então, eu acho assim, foi importante o Flamengo ontem era vencer o jogo. Vencer o jogo, sair do rebaixamento, que é uma vergonha. Passou 2 madrugadas, ele dormiu 2 noites no rebaixamento, ridículo. Vergonhoso, patético isso, né? Mas saiu e agora tentar ganhar do Bahia e crescer jogo a jogo. Eu acho que o mais importante do Flamengo esse ano seria a diretoria ter coragem e maturidade e definir, não precisa falar, definir entre eles o seguinte, olha, o técnico é esse cara, o Flamengo ganha ou não títulos até o final do ano, vai ser ele. A não ser que o trabalho você veja em um dado momento que está uma porcaria. Eu acho muito pouco provável que esteja uma porcaria. A tendência é melhorar. É dar respaldo para o técnico, fazer essa filtragem com jogadores que eventualmente, inclusive a informação, o Flamengo vai atrás de gente no mercado agora, na janela do meio do ano. São pelo menos 3, né? As posições que o clube já estava atrás, que eram os pedidos do Vitor Pereira, são os mesmos de São Paulo, um volante, não sei se com o crescimento do Vitor Hugo e do Pulga, se eles vão achar, eu acho que sim, que eles querem um jogador com outra característica, um marcador mais feroz, o que o João Gomes fazia, por isso queriam o Uribe, que está muito difícil, o colombiano do Porto. E querem também um atacante pelo lado direito, que tentaram o Ângelo, que não foi contratado, não foi possível, mas vão buscar essas 2 posições. E lateral direito também. Também querem lateral direito. Essas 2 posições parecem prioritárias, o que eu acho até um erro. Eu acho que a lateral deveria ser prioridade número 1. O Flamengo não pode ter o Mateuzinho, o eterno reserva do Rodinei, e o Wesley, que é um garoto, que eu já falei, eu acho que tem que voltar para o sub-20, jogar mais tempo lá, subir num outro momento com calma, né? E só o Varela. Tem que ter mais um cara. Eu acho que ali deveria até... Nessa fila aí, eu acho que a lateral é mais carente do que o meio campo, mas enfim. Mas a visão do técnico atual... O que você está falando foi contra o Botafogo. O Botafogo que ele entrou isso. Entrou, jogou um bom tempo, né, acho que na segunda etapa. Então acho que é isso, acho que era vencer o jogo e tentar pouco a pouco crescendo. E eu acho que a diretoria tem que amadurecer, entender que, independentemente de ganhar, não estou dizendo que o Flamengo tem que desistir de campeonato, não, pelo contrário. Então tem que buscar os campeonatos, tem muita temporada pela frente. E não importa a colocação no campeonato, tem que tentar ganhar os jogos e melhorar. São 7 pontos hoje do Palmeiras. Tem muito ponto para disputar. Isso aí acho que é besteira discutir isso. Quando o São Paulo chegou aqui também, o Felipão estava disparado com o Palmeiras, depois ele passou à frente de todo mundo. Você não sabe o que vai acontecer. No começo do Flamengo foi ruim. O Flamengo estava na zona de rebaixamento com o Domenech na 4ª rodada, foi campeão. Estou dizendo que vai acontecer de novo. Não acho besteira ficar fazendo essas contas. Tem que corrigir os problemas do time. Só que a desvantagem para o Palmeiras e o Fluminense, por exemplo, ela é muito grande. Porque são times muito mais maduros. Então o São Paulo tem que fazer um intensivão para conseguir dar esse ritmo. Mas o Jorge Jesus conseguiu. Não havia adversários tão amadurecidos jogando nesse nível. E ele teve 20 dias para treinar os jogadores antes de estrear. Além disso, ele teve a queda na Copa do Brasil, que é o que o Flamengo evidentemente não quer, que deu a ele semanas inteiras para trabalhar. E jogadores que foram chegando. Na época dele chegou o Rafinha, chegou o Pablo Mari, chegou o Felipe Luiz, chegou o Gerson. Ele recebeu jogadores também. Já tinha um elenco muito bom e chegou mais gente. E chegaram caras pesados. E todos com fome, querendo mostrar serviço, porque tinham que mostrar serviço. E já é semana que vem o Fluminense. Já na terça-feira. Então acho que agora, sábado, o Flamengo tem que tentar ganhar do Bahia, avançar, mostrar mais futebol. E terça-feira vai ter um teste contra o Fluminense. Mas a desvantagem, do ponto de vista do conteúdo, ali é muito grande. Chegou outro dia. Os outros têm um trabalho de anos. Pô. Então acho que o mais importante internamente seria que eles amadurecessem, já que tem mais um ano do Landim ano que vem, né? E definissem já. Mantenha essa comissão técnica, vai em frente. Não pode se pautar pelo resultado, tem que se pautar pela qualidade do que vai sendo feito. E eu acho que, naturalmente, você vai fazer o time crescer. E, além de contratar, é possível, provável, eu diria, que saia alguns jogadores, ou um outro jogador. Que encerra contrato no fim do ano. Não, antes até. Talvez até jogadores que sejam colocados no mercado, mas primeiro eles vão contratar para depois liberar. Porque eles têm o entendimento de que, eu vou liberar o jogador. Aí não consigo trazer quem eu quero, eu fico sem ninguém, é pior. É melhor ter esse jogador aqui que não está me atendendo totalmente, mas eu preciso ter alguém para jogar.
Então, depois que o Flamengo conseguir fechar alguns negócios, é muito provável que alguns eventualmente sejam colocados no mercado, sejam negociados. Não vou dizer quais, que eu não sei quais são os nomes. Isso acho que está numa avaliação da comissão técnica. E acho também que tem algumas coisas absurdas, como, por exemplo, essa cláusula de renovação automática do Davi Luiz. Né? Davi Luiz completando aí 20, mais 2 ou 3 jogos aí com 45 minutos, tem uma renovação automática. Não se faz contrato com um jogador de 20, 34, 35 anos com renovação automática. Isso, do ponto de vista do clube, é absurdo. Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido, e essa cláusula existe no contrato do Davi Luiz, que ontem entrou, foi até vaiado pela torcida, que eu acho um exagero, não é para tanto também. Mas, de fato, nesse ano, o desempenho do Davi Luiz é questionável. Por que ele vai ter uma renovação automática para o ano que vem? E ainda estamos em maio, nem na metade do ano nós chegamos ainda. Então, existem questões também na gestão ali do futebol que são muito vulneráveis e que a gente pode criticar, porque não tem sentido. Se o Davi Luiz termina muito bem um ano, você senta, conversa, aí vamos mais um ano? Vamos embora. Agora, o Mila adotava isso antes, né? O Mila lá atrás fazia isso com os jogadores mais velhos. Ó, a gente vai pro break. A cada final de temporada. Sim, é certo, né? A gente vai rapidinho. A gente vai rapidinho para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Agora, Vampir, você viu como é difícil para ele concordar comigo? Que eu falei bem parecido com o que ele falou. Mas é difícil para qualquer ser humano concordar com Não, tá exagerado. Mas aí ele falou, ele concordou. Pulgar. Eu só não falei do Cebolinha. Porque ele falou, é difícil pro Mauro concordar comigo, velho. Você que riu. Dói. Não, quando eu concordo, eu falei, olha, apesar de ser você que falou, eu concordo. Tem alguma coisa errada. Agora, em cima do que o Mauro falou, essa situação do Fla-Flu. Fla-Flu é terça-feira. Jogo contra o Bahia é sábado, Mauro, é isso? Sábado, 4 horas. Bahia, sábado, 4 horas. Flamengo precisando se recuperar no Brasileiro. Tava na zona de rebaixamento. A pergunta é... Será que poupa jogador pro Fla-Flu? Pergunta a opinião de vocês, o que vocês fariam. Porque o Fla-Flu, meu amigo, é contra o Fluminense, que tá engasgado pro torcedor do Flamengo, que realmente o Fluminense vem ganhando muito do Flamengo nos últimos confrontos. Ganhou o título carioca de 4 a 1, desculpa. 4 a 1. E agora tem esse jogo contra o Bahia, que é um jogo difícil na Fonte Nova, e tem o Fla-Flu na terça. Você pouparia, e outra, para todo mundo da mesa, poupariam, se fosse o Sampaoli, alguns jogadores pro Fla-Flu? Tem que ver, né, a condição física também, né? Isso hoje. Uns recuperam mais rápido, outros recuperam com mais tempo, demora para recuperação. Agora, a sequência agora, daqui para frente, ó, tem o Bahia, aí você tem o Fla-Flu, você tem o Brasileiro e tem Libertadores. Eu te digo. O Abel deu uma entrevista há uma semana, há uns 2 semanas. Sequência do Flamengo. Bahia fora, Fluminense fora, que é dentro, né, que é o Maracanã. Fluminense pela Copa do Brasil, Corinthians em casa pelo Brasileiro, Nublense fora pela Libertadores e Cruzeiro em casa pelo Brasileiro antes do jogo de volta contra o Fluminense. Aí só tem uma moleza aí que é o Nublense. Só o Nublense aí que é a moleza. Sim. Né? Aí tem que ver, mas o Flamengo tem elenco pra isso, pô. Cabe os caras jogar. Você acha que poupa, Mauro, e depois os outros da mesa? No sábado? No sábado pro Fla-Flu? Ele vai mexer no time, ele vai mexer sábado e vai mexer pra terça. Acho eu. Mauro Betti e Vanderlei. Quanto tempo a gente tem pra voltar pra rádio? Eu vi na coletiva que o São Paulo tem 2 anos que ele nunca escala o mesmo time em 2 jogos seguidos. Na coletiva a menina perguntou pra ele. 2 anos, ó. A gente vai voltando pra Rádio Jovem Pan em 20 segundos, então nem vou passar pra vocês pra gente não cortar. Lembrando, tá? 1h30 tem entrevista com o presidente do Vila Nova, o policial, que foi quem começou toda essa investigação dos escândalos de aposta esportiva no futebol, exclusivo com a gente aqui, 1h30 da tarde. De volta, hein? Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro Betti e Vanderlei Nogueira. Sampaoli deve poupar contra o Bahia, na opinião de vocês? E outra, vocês acham que ele vai poupar alguns jogadores pro Fla-Flu, pro primeiro jogo da Copa do Brasil na terça-feira? Eu acho que ele vai... Primeiro, ele gosta de mexer no time, de ver novas alternativas. Mas se ele tiver que tomar essa decisão para descansar alguma estrela para o Fla-Flu, eu acho que ele vai fazer isso e eu acho que ele está correto, sem dúvida. Eu acho que
mega jogo, mega adversário, tradicional, Fla-Flu, todo mundo sabe, aquele pacote. Tá engasgado, o Flamengo tá sendo freguês. Domingo para terça. Aquele pacotão que eu sempre falo de história, enfim, extremamente importante. E mais, vai enfrentar um Fluminense afinado. Muito afinado. E seria muito importante colocar a principal força do Flamengo nesse jogo. Eu acho que se ele tiver que fazer isso, pensando bem, vou estourar, o Vampeta tá no time, mas eu tenho receio que ele estoure por algum motivo. Não tá... É o atual campeão da Copa do Brasil, né? Descansa, vai ficar dormindo lá, pertinho do Cristo Redentor e descansa para o jogo contra o Fla-Flu. Então eu acho sim, a resposta é sim, Mauro Betti. É por aí, né, gente? Primeiro porque é a Copa do Brasil, tem muito dinheiro, é o atual campeão, é o Fluminense que tem sido o pior adversário possível para o Flamengo e jogando a bola que tem jogando muito até quando não ganha, foi o caso contra o Vasco, já falamos. E também ontem, foi uma baita vitória contra o Cruzeiro que vinha embaladíssimo, mais de 50 mil pessoas no Mineirão. O Cruzeiro que jogou muito bem. O Cruzeiro não jogou mal, perdeu um pacote de gols, tirou mais, finalizou. Acabou 11-9, mas o que volta o Fluminense com resultado espetacular de Belo Horizonte é porque estava 11-9, um momento excelente, melhor em anos do Cruzeiro, até porque foram os piores anos celestes, e com o time mostrando que também nossa qualidade técnica quando é preciso dar o bico e com 9-11 segurando a pressão do Cruzeiro num ambiente muito legal ontem do Mineirão, dentro e fora de campo. Então assim, é o adversário a ser batido. E fora o desgaste que é domingo para terça-feira, né? E a Fla-Flu é um campeonato à parte. Sábado. Então, assim, é muita coisa, gente. É muita coisa que você precisa pensar. E outra coisa, se tem um elenco no Brasil e na América do Sul, pode não viver o seu melhor momento, mas um dos raríssimos elencos, e não é de hoje, que podem usar melhor esse elenco pela qualidade e quantidade de opções à disposição do São Paulo, e claro que é o elenco do Flamengo. Então você pode mesclar e ainda manter o time muito forte. Eu sou contrário para o Flamengo, de sábado para terça, ou para qualquer equipe, botar o time inteiro reserva. Não é o caso. Mas se você tirar 5 ou 6 da cavalaria, ainda assim é um time extremamente competitivo para enfrentar o Bahia. E o Sampaoli, ele falou, tá, na coletiva, sobre o time do Flamengo ter acelerado o jogo em alguns momentos de forma desnecessária e sobre a falha nas finalizações. A gente vai escutar o Sampaoli e depois eu quero escutar de vocês se essa é a principal falha do Flamengo hoje. Porque eu citei aqui, Botafogo. Flamengo não perdeu porque perdeu muitos gols. Inter, a mesma coisa. Quanto ao Atlético Paranaense, eu já acho mais falha do Santos, né, do que dessa situação. Mas vamos escutar aí o Sampaoli. Sinceramente, o jogo de Paranaense se perdeu por detalhes ou por ações. Eu considero esse jogo muito bom para a gente, aunque o time perdeu, então é difícil destacar isso. Hoje o equipo teve primer tempo de muita aceleração innecesariamente y puso al partido a correr, entonces no es lo mejor para nosotros. Al segundo tiempo o time se juntó, no hubo transiciones, o dominó todo el segundo tiempo con mucha amplitud y podía haber ganado por mucho más goles. Pero creo que en este proceso la posibilidad que tiene Otimi de ser competitivo es un modo de consolidación colectivo, y en ese camino estamos, aunque todavía estamos longe de una realidad concreta. Pienso lo mismo que usted, por eso a veces cuesta mucho entender el por qué Otimi pierde el juego sin habiendo dominado tanto, inclusive hoy, que la diferencia puede haber sido mucho mayor. Pero bueno, son momentos. Cuando encontremos contundencia a relação de volumen, seremos mejores. Olha aí, ó, Mauro, um desabafo, né, do São Paulo. Desabafo não, mas ele falando, poderia ter sido muito mais hoje de novo. Essa é a maior falha do Flamengo recente, na sua opinião? E quais são? Quais são as principais correções que o São Paulo deve fazer, na sua opinião? E outra, tem que treinar finalização? O time do Flamengo, tirando o Pedro, né, que tá fazendo gol aí sem parar. Os gols perdidos, você já é um
é um antigo sucesso, entre aspas, né, do Flamengo, né? Os gols perdidos. Ontem foram vários. Teve o Everton Ribeiro fez um golaço, perdeu uma furada no primeiro tempo. Arrascaeta perdeu um incrível no final, que ele tirou a bola e chutou para fora, tentando colocar no canto. O Cebolinha perdeu o gol. Foram várias chances desperdiçadas. Mas acho que tem muita coisa para consertar. Como falei, o Goiás teve muito espaço para criar também quando foi ao ataque, finalizou. Estava bem desfalcado o Goiás. Vinha de uma goleada sofrida do Palmeiras 5-0. E achei que... Não acho que o Flamengo teve essa imposição toda, sabe, de controlar completamente o jogo, de não ser ameaçado, como deveria se fosse a atuação ideal contra o adversário desse nível, nesse momento. Acho que foi assim, a vitória que deu para o gasto. Acho que o de mais interessante foi, realmente, uma das participações desses jogadores que eu citei, os dois volantes, o Pulgar e o Vitor Hugo, e o Cebolinha bem também. O Ayrton Lucas não é novidade. Léo Pereira foi bem ontem também. Foi, depois terminou na lateral esquerda, que é o que ele tem feito também em alguns momentos. Contra o Botafogo ele jogou na lateral esquerda também. Até porque ele também não tem lateral para reserva do Ayrton Lucas, né? Porque o Felipe Luiz nunca está à disposição. Aliás, outra renovação que eu não entendo. Por que renovaram o contrato do jogador que nunca está à disposição? É uma homenagem pela história que ele tem no clube e tal, ou é o quê? Porque isso também ferra o técnico, né? O cara olha para ele e fala assim, não, eu tenho 2 laterais esquerdos, Ayrton Lucas e Felipe Luiz. Não, na prática ele tem 1. Felipe Luiz nunca está à disposição. Vai conseguir jogar, aí amanhã ele consegue jogar um jogo, foi um jogo bom, olha, que jogo bom. Sim, mas não adianta jogar um jogo bom e depois ficar fora durante um mês. Que é a situação do Renato Augusto no Corinthians. Pois é exato, não dá. E assim, é uma posição específica onde o técnico não tem opção, ele não tem nem como revezar. Ele já chegou a tirar o Ayrton Lucas de jogo e tudo, e improvisar ali, porque não tem outra saída. Na direita é a mesma coisa. Talvez no sábado, se ele, por exemplo, preservar o Wesley, vai ter que colocar o Fabrício Bruno na direita. É o zagueiro que mais tem jeito para jogar ali. Ou 3 zagueiros e meter um Marinho de ala. Vai ter que criar uma coisa dessa, não tem saída. São carências assim no elenco que existem por conta de avaliações equivocadas, né? Essas 2 renovações são muito questionáveis. A do Felipe Luiz para esse ano, porque ele não consegue jogar. Já na final da Libertadores mesmo, ele não conseguiu terminar o jogo. Como na de 21 também, ele saiu machucado. Saiu cedo até. Até a saída dele foi boa, porque entrou Ayrton Lucas e a expulsão que mudou os rumos da partida aconteceu numa jogada com ele. Né, que dificilmente o Felipe Luiz estaria ali pela diferença de características. E ele estava mal no jogo. Tá mal. Ele pediu então, para sair. Ele entra, viu que ele estava mal e pediu para sair. E renovaram o contrato. Quer dizer, você acha que o jogador vai te entregar, ele vai ter condições? Já no ano passado, eu acho que é isso que falta também, entendeu? A avaliação, nada contra o jogador. Mas se o cara não consegue mais entregar, não adianta, gente. Ou então, se você quer fazer uma homenagem, ele está sobrando dinheiro, então renova o contrato do cara para contratar mais uma posição. O Flamengo não tem lateral além do Ayrton Lucas e na direita só tem um garoto de 19 anos. E aí são carências muito graves do elenco, são erros da diretoria, num planejamento equivocado, porque, tudo bem, tem 3 laterais, mas há um bom tempo está sem esses 2. Não se buscou ninguém. E na esquerda você renovou com um jogador que não está nunca em condição de jogo.